Prefiro dizer que inicio nesse momento uma oração. Os nossos melhores dicionários definem oração como discurso, súplica, sermão. Eu não quero me limitar a mais um mero discurso quando trato mais uma vez de corrupção e de impunidade. Busquei nos anais do Senado quantas vezes eu tratei dessa matéria. Aqui, dessa tribuna, da questão dos desvios de conduta, principalmente nos últimos tempos que nós estamos vivendo, do uso individual do dinheiro público. Foram muitos rosários de constatações, e pior, que parecem voltados para um plenário ou para um altar, para um verdadeiro muro de lamentações. Realmente, lamentações diante do muro. Se bem que as orações, na geral, são sempre palavras reiteradas. Eu confesso que em nenhum momento da minha vida parlamentar eu fui tão repetitivo. É que parece, quanto mais a gente reza, mais corrupção aparece. Então, talvez eu necessite ir além de uma oração no seu significado de discurso. Quando falo sobre desvios de recursos públicos que faltam no hospital, na escola e na mesa do brasileiro, como súplica, acho também uma oração em vão. Os corruptores e os corruptos parecem não ouvir, nem falar. E tudo indica quem deveria investigá-los e puni-los não vem. Mais do que isso, os corruptores e os corruptos, ante a oração como súplica, posam como ateus. Não acreditam no inferno da punição, porque creem piamente no céu da impunidade. Para não ser mais repetitivo nessa minha oração, talvez eu tenha então de me valer do terceiro significado, o sermão. Volto ao dicionário e vejo o sinônimo dessa palavra. Sermão significa admoestrar, com o objetivo de moralizar. Isso mesmo. Mais que um discurso, com a listagem de novos casos de corrupção, que se valeram da impunidade, mais do que falar novamente sobre ela, mais que suplicar por atitudes mais contundentes contra ela, o que eu desejo nesse momento é admoestrar ou advertir, com o objetivo de tentar moralizar. O capítulo do dia são os pecados do Cachoeira. Que já foram os do tesoureiro da campanha, que já foram os anões do orçamento, que já foram os de sanguessuga, das ambulâncias, dos precatórios, das privatizações, dos correios, da compra de voto nos fundos de pensão, do mensalão, dos bingo, dos cartões corporativos. Tudo indica que outros capítulos virão. No rastro da impunidade, que já se desenha mal começada a CPI. Uma novela que a população não quer ver de novo, mas que se repete, com atores distintos, os corruptos, mas com praticamente os mesmos autores e diretores, os corruptores. A CPMI do Cachoeira parece ter se afogado sem ter dado um único mergulho. Nem nos documentos que são profundos em últimas e inúmeras gravações, nem nos depoimentos que são rasos e manifestações.
já que os depoentes são mudos, os ouvidos dos corruptos e dos corruptores são moucos, e os de quem deveria investigá-los e puni-los são ouvidos de mercador. Pouco vai adiantar, repito, mais um discurso ou mais uma súplica. Nesse meu sermão, o tema é a vergonha. Isso mesmo, a vergonha, no sentido de sentimento da própria dignidade, brio, honra. Um sermão no sentido da mudança do enredo da história. É para que a população brasileira, a história atual nunca valerá a pena ver de novo. E essa população está prestes a lançar um grito contundente pela vergonha. Como ensinam nossos pais, vergonha na cara. Eu não tenho dúvida de essa mudança de enredo da nossa história política está na educação. Afinal, quem escolhe os dirigentes políticos é o povo. Com uma melhor educação, haverá uma mudança na qualidade do voto. O eleitor terá uma melhor consciência na escolha do seu representante político. Também não resta dúvida de que quem quer manter o status quo nega prioridade à educação. O título de eleitor constitui-se, nesse caso, em mais uma espécie de Bolsa Família bienal ou quadrienal, na troca do voto pela dádiva, que pode ser bem-vinda no ponto de vista da população, tamanha as suas necessidades. O voto é trocado pelo óculos, pelo uniforme do time, pela roupa do batizado, pela passagem para a visita ao amigo distante, ou até mesmo pela urna funerária da última viagem do parente próximo. Mas a educação a que eu me refiro não é apenas a do eleitor. O Brasil precisa urgente de melhor formar ou de educar os seus dirigentes. Vale-me do professor Fávio Conder Comparato. Não existe tarefa mais importante para a educação brasileira do que a formação de governantes. E por que formar governantes, diz o professor? Em primeiro lugar, porque o governo é o principal órgão de funcionamento da sociedade. Em segundo lugar, porque as tarefas de governo são as mais complexas que existem em qualquer sociedade. O governo é o principal órgão de funcionamento da vida social. Governo vem do grego e significa piloto. O piloto numa nave qualquer, sem dúvida, é importante. A trajetória, o rumo e a maneira de conduzir o veículo dependem dele. Mas é preciso reconhecer que a orientação da viagem não é dada pelo piloto. Ou seja, no caso, o governante não pode nunca substituir o povo na indicação do tipo de sociedade que deve ser construída. Portanto, é preciso que o povo tenha a plena consciência de que país ele quer, que tipo de sociedade, quais são as suas prioridades, e saiba escolher os melhores governantes ou os melhores pilotos para levar à realização dos seus projetos coletivos de vida, do seu país, do seu estado, do seu município, do seu lugar. Dirão alguns que são tantas as nossas necessidades que faltarão recursos para construir um projeto de desenvolvimento nacional de formação de verdadeira cidadania. Digo eu que recursos existem e que tão somente os recursos desviados pela corrupção seriam suficientes para pavimentar os nossos caminhos para que se cumpra o fato que determina a nossa Constituição cidadã. As nossas cláusulas pétreas não podem permanecer letras mortas. Esse caminho é longo e penoso.
Muitas das mudanças necessárias no nosso quadro político dependem da decisão de quem não quer alterar o trajeto, nem o rumo, nem a maneira de governar. Aí infelizmente, um círculo vicioso. O governante, sem a devida formação técnica e ética, não se esforça pela mudança em uma sociedade em que ele próprio usufrui da falta de formação política e cultural do povo, que vota pela dádiva e, quando tem consciência mais profunda, vota por protesto e não para mudar uma realidade. Ele vê como deteriorada, mas tem pouca esperança na mudança. A esperança maior está, como tenho repetido muitas vezes, com o povo na rua. A história tem demonstrado que não há ouvidos moucos para vozes roucas. O grito pela vergonha, quando vem das ruas, envergonha até mesmo aqueles que teimam em continuar sem vergonhas. É preciso, em primeiro lugar, o fim da impunidade, principalmente daqueles que lidam com o dinheiro público. A impunidade é mãe e mestra de todos os males da administração pública. Não há que continuar essa situação em que a justiça cuida do rico para protegê-lo e quem trata do pobre é a polícia para puni-lo. Na pirâmide social, a justiça cuida da parte de cima e a polícia da parte de baixo. O que muda é o conceito de cuidar. Para os de cima, cuidar no sentido de proteger. Para os de baixo, cuidar significa punir. Quando falo em impunidade, é evidente que não me refiro tão somente aos corruptos. A impunidade é maior quando se trata dos corruptores. Para os corruptores, construiu-se uma verdadeira armadura de proteção, não só na justiça. Os corruptores são, por exemplo, normalmente os mesmos que financiam a imprensa. Não há caso de grande mídia o mesmo ímpeto de investigar e de punir quando o alvo é o corruptor. Ninguém investe contra o mantenedor. E como a imprensa é a principal formadora de opinião, a população também concentra as cobranças contra os corruptos, quase nada contra os corruptores. Quando eu propus a tal CPI dos corruptores, ela foi negada. Não vi um movimento da mídia intenso a fortalecer a ideia. Há condescendência suspeita quando o assunto é corruptor. E isso sem contar com os corruptores também são financiadores de campanha. É muito difícil de encontrar um corruptor depondo em uma CPI, como investigado, por exemplo. E quando vem, municia-se dos melhores advogados, muitas vezes pago com o dinheiro da própria corrupção. Quando vem, recebe a devida proteção de quem ele financiou a campanha política. Ou pior, de quem como ele fez negócios nem sempre cobertos pela legalidade. O rico silencia, porque assim a justiça lhe propicia. O pobre fala, não raras vezes a polícia lhe cala. Não haverá o fim da corrupção, portanto, enquanto o foco de investigações se dirigir somente ao corrupto e não ao corruptor. Nem enquanto o corrupto e corruptor continuarem se protegendo sob o manto da impunidade. E, em segundo lugar, é preciso, como muito bem diz o professor Comparato, formar governantes. A chamada reforma política que tanto reclamamos tem que avançar muito mais que os arremedos hoje discutidos no Congresso Nacional, que, por definição, apenas imitam, não mudam. Há que se ter um novo modelo de gestão política no Brasil. E vou mais longe. No regime político brasileiro não é a maioria do povo quem dá orientação de governo. É sempre uma minoria. Até agora, todos os nossos esforços vão no sentido de tornar as eleições mais autênticas, mais expressivas da vontade popular e das necessidades do povo. Estamos caminhando nesse sentido, mas para encontrar o resultado é preciso entender essa grande verdade. O governante é servidor do povo. É bom enfatizar o texto do professor Comparato.
Foi transcrito de uma aula por ele ministrada exatamente em um curso de formação política em 1996. De lá para cá, entendendo o que ele mesmo disse, caminhamos ainda mais. A lei da ficha limpa, por exemplo, é um passo largo na direção da ética política. Mas a realidade também mostra que ainda há muito que avançar. A aula do professor Comparato permanece, portanto, atual. Ainda somos alunos de um curso de formação política para aprender que o governante é servidor do povo e não a serviço de uma minoria. Uma minoria não raras vezes para se manter no poder. Ou é corruptor, ou é corrupto, ou é os dois. Infelizmente, os últimos acontecimentos que tratam dos pecados do Cachoeira corroboram um clima de vergonha nesse Congresso, ou de falta de vergonha desse Congresso. De vergonha para quem tem uma única personalidade voltada para a ética e o bem comum. De falta dela para quem tem um discurso em matéria de caminhos opostos. Quantos serão esses últimos? Que surpresa ainda nos reservam outras revelações de quebras de sigilos telefônicos, de corruptores e corruptos.